É uma poesia, é um tipo de texto que pode aparecer na sua prova. E essa imagem é um texto? Se fosse qualquer outra imagem, uma imagem de um globo, uma imagem de uma mesa, seria um texto? Veja que essa imagem ela é carregada de um significado muito próprio. Você imediatamente associa essa imagem a um grupo de música. Se eu colocasse um globo sozinho, talvez eu pudesse dizer que não é exatamente um texto, mas ele tem um sentido. Se eu coloco um globo quebrado ao meio, eu com certeza estou colocando um texto para você, sem dúvida nenhuma. Por quê? Porque tem um sentido isso. Estou dizendo que o planeta vai acabar, ou que as pessoas estão destruindo o planeta, é um globo quebrado ao meio. E isso teria sentido. Então veja que não é qualquer imagem, mas aquela dotada de alguma significação para o interlocutor. Então o sujeito que está lendo aquela imagem, lendo aquele texto, a imagem, tem que compreender o contexto em que ela está inserida e fazer toda essa compreensão, essa leitura. Por isso, nós vamos agora dar uma olhadinha em contexto. Podemos definir contexto como uma relação que um próprio texto tem com outros elementos. Pode ser dentro do próprio texto ou fora do texto, até dentro do conhecimento da própria pessoa que faz a leitura desse texto. Por isso, qualquer texto depende de um contexto. Um contexto pode ser imediato ou situacional. Como? Imagine a frase: a porta está aberta. Qual o sentido dessa frase para você? Depende, eu vou te responder. Porque você pode imaginar situações diferentes para essa mesma frase. Imagine que estou eu em sala de aula com você e você começa a fazer bagunça. Não para de falar. Eu olho para você e digo: a porta está aberta. O que eu quero dizer com isso? Saia, está expulso da minha aula. Eu posso também estar dando aula normalmente e você está quietinho dessa vez, não está lá conversando, e alguém bate na porta. E claro, a porta está destrancada, está aberta. Eu digo: a porta está aberta. O que eu estou dizendo? Entre. Você pode entrar. Você é convidado a entrar. Existe mais sentido para a porta estar aberta? Muito mais. Eu posso estar morrendo de calor e dizer: nossa senhora, esse lugar está muito quente. Alguém olha para mim e diz: a porta está aberta. Quer dizer, está quente, mas tudo que eu tinha de ventilação eu coloquei, abri a porta, a janela, a porta está aberta. Quer dizer, até a porta está aberta. Então, vários sentidos você dá de acordo com o contexto. Claro, nesse caso eu estou falando, a entonação também muda. Mas no texto escrito, para você saber o sentido dessa frase, vai depender muito de qual é o contexto em que ela está inserida. E não é só essa frase. Várias outras frases vão sofrer as mesmas modificações de acordo com o contexto em que ela está inserida. Conhecimento de mundo. Esse contexto que você viu, que depende muito da situação para o texto existir, para ele fazer um sentido ou outro, depende também do conhecimento do mundo do leitor que está fazendo o diálogo com esse texto. Como assim? Veja, você está fazendo a leitura de um texto como aquele lá da Groenlândia, lembra? Aquele texto fazia com que você fizesse várias retomadas referenciais, quer dizer, relembrasse vários contextos dentro do teu conhecimento de mundo, certo? Claro, você tinha que saber o que era galocha, o que era online, até mesmo que estão derretendo as calotas polares ou alguma situação assim. Então você precisaria ter um conhecimento prévio para compreender esse texto. Pense em críticas de cinema, é bem comum você ver isso. É preciso que você conheça o filme, tenha visto o filme e vários outros, porque comparações são inevitáveis, para você compreender aquela crítica. Então depende do conhecimento do mundo daquele leitor. Não se esqueça disso, para você ter êxito no vestibular, é preciso ter um conhecimento de mundo amplo. Para isso, muita leitura, jornais, revistas, leia tudo que você vê pela frente, porque você vai ser cobrado por esses conhecimentos certamente. Intertextualidade. Outro tópico que nós podemos falar sobre o próprio texto. Então, um texto tem um contexto e ele pode ter uma intertextualidade. O que é isso? O texto dialoga com outro texto, sempre. Um texto sempre faz algum diálogo com outro texto, que já existe. Não, professora, de jeito nenhum.
Isso é plágio, é cópia. Como que ele dialoga? Primeiro que eu não estou entendendo isso. Como é que um texto pode dialogar com outro texto? Sim, ele dialoga. Ele traz nele alguns elementos de um outro texto. E todo o texto literário é assim. Ele traz elementos de outros textos anteriores. Dá uma olhadinha nesse exemplo. Canção do Exílio. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Você conhece esse texto? Eu imagino que sim. Se você não conhecia, passou a conhecer. A Canção do Exílio é um dos textos literários que tem o maior número de intertextualidades. Ele dialoga com vários outros textos e ele próprio dialoga com outro texto muito parecido em língua estrangeira. Mas em língua portuguesa, esse texto tem até uma obra com várias outras poesias que remetem diretamente à Canção do Exílio. Vamos dar uma olhadinha em algumas delas. Minha terra tem palmares, onde gorjeia o mar. Os passarinhos daqui não cantam como os de lá. Veja que agora não existem mais palmeiras, são palmares. E no lugar de aves que gorjeiam, é o próprio mar que gorjeia. Então, você percebe que Oswald de Andrade remete diretamente a Gonçalves Dias em seu texto A Canção do Exílio. Ele propõe a mesma estrutura e, a partir disso, faz uma poesia, utilizando mesmo minha terra, gorjeia, palavras próximas e que você imediatamente percebe que ele está dialogando com o texto anterior. Podem aparecer no vestibular esses textos, podem te pedir para fazer uma análise, uma interpretação, uma comparação. Então leia, procure esses textos, faça uma pesquisa, identifique esses textos. Vamos ver mais um texto que também faz intertextualidade com Gonçalves Dias. Canção do Exílio. Minha terra tem macieiras da Califórnia, onde cantam gaturamos de Veneza. Os poetas da minha terra são pretos que vivem em torres de ametista. Os sargentos do exército são monistas, cubistas. Os filósofos são polacos vendendo a prestações.